Elixir em Foco, o podcast da comunidade brasileira de Elixir. Elixir em Foco é um podcast em que conversamos com pessoas da comunidade brasileira de desenvolvedores de software sobre a linguagem de programação Elixir. Esta é a nossa segunda temporada, em que teremos diferentes formatos de episódio. Olá, eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba, e estou aqui com Hermínio Torres. Olá, pessoal, tudo bem? Cristine Guadalupe. Olá, pessoal. Zoe Peçanha. E aí, pessoal? Meus colegas da equipe do podcast Elixir em Foco, o podcast da comunidade brasileira de Elixir. Hoje iremos entrevistar Adriano Santos, engenheiro de software e um dos contribuidores no projeto Spawn. Oi, Adriano, obrigado por participar do Elixir em Foco. Você pode se apresentar para as pessoas que nos escutam? E aí, pessoal, tudo bem? Bom, primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer o convite, a oportunidade de falar com a comunidade Elixir, Cris, Hermínio, Adolfo, Zoe. Bom, como você disse, eu sou engenheiro de software há mais ou menos aí 22 anos, né? Em janeiro eu faço 23 anos de trabalho com engenharia de software. Mas antes disso eu comecei muito pequeno na área de desenvolvimento, não na área, mas desenvolvendo. Meu tio tinha uma fábrica de software e com 10 anos de idade ele me colocou ali para aprender alguns códigos ali em Clipper, DBase 3, coisa muito velha. Eu tenho 41 anos, eu sou pai de 3 crianças maravilhosas, adolescentes. Fui casado aí e estou no meu segundo casamento. Gosto de música e outras coisas, nerds, e é isso. Muito prazer. Eu queria fazer uma pergunta rápida sobre a sua formação, que você fala que você está concluindo engenharia de computação, é isso? Essa aí é uma luta, faz alguns anos ali que eu tranco, continuo, mas eu comecei, na verdade, a minha primeira formação ali em filosofia, mas eu não concluí, desisti, e aí depois eu fui fazer engenharia da computação. Mas ali acabei pego ali no turbilhão da vida e acabou que não consegui concluir a faculdade até hoje, mas a cada ano eu volto, faço mais um semestre e um dia eu termino. Entendo a luta. E a questão você falou do Clipper, eu programei em Clipper em 1990, que era eu tinha um professor lá na UFAL que ele tinha uma empresinha assim na casa dele, aí ele me contratou como estagiário. Eu programei em Clipper. Detestei a experiência, mas muito go-to, né? O pessoal reclamava bastante disso. O pessoal falava também que era C-Lipper, né? Porque parecia com C, não sei, nem lembro direito. Eu também não lembro de muita coisa, mas eu lembro bastante dos go-tos. Mas as minhas primeiras linguagens de programação ali foram Clipper, DBase 3 ali, né, para armazenar algum estado ali. Depois eu aprendi Pascal, e aí depois fui aprender Python, Java, e aí fui embora, fui estudando e aprendendo coisas novas. Hoje diminui um pouco o ritmo, mas ainda procuro estar aprendendo alguma coisa nova aí, pontualmente. A Erlang Ecosystem Foundation apoia este podcast financiando o software que utilizamos para gravar os episódios. A Erlang Ecosystem Foundation é uma organização sem fins lucrativos apoiada por mais de 1.000 membros que abraçam o seu modelo de grupos de trabalho colaborativos e eventos de construção de comunidades. Os membros da Erlang Ecosystem Foundation incluem líderes da indústria que se dedicam a promover o estado da arte para Erlang, Elixir, LFI e outras tecnologias baseadas na BIM. Associe-se! O link está na descrição do episódio e a associação básica é gratuita para indivíduos. Boa. Então, dando um pouco de continuidade na introdução, assim, como que você conheceu Elixir, como que você conheceu a linguagem, comunidade, enfim. Legal. Primeiro, eu sempre gostei muito do modelo de atores, né? Eu sempre, nas minhas andanças e pesquisas ali, eu gostava muito de programação concorrente, né? Paralelismo e computação distribuída. E aí, eventualmente, acabei caindo ali no Erlang, conhecendo Erlang ali por volta dos anos 2000 e alguma coisinha. Só que nessa época eu trabalhava com JVM, mas paralelamente eu também fazia algumas coisas em Ruby.
eu participava da comunidade ali do Guru SP, a comunidade de Ruby de São Paulo, e aí conheci algumas figurinhas carimbadas, né? E aí, por isso, eu acabei conhecendo o trabalho do José Valim, da plataforma Tech, e comecei a acompanhar. Acompanhei desde o início ali a criação do Elixir, ali no grupo de e-mail ali, do Gmail ali, sempre ficava acompanhando as threads e dando um pitaco aqui, defendia até prototypes no Elixir, é uma coisa horrível. Mas foi assim que eu acabei conhecendo Elixir, né? Então, profissionalmente, eu fiquei muito tempo sem fazer algo realmente real ali com Elixir e tal. Mas de uns 4 anos para cá eu comecei a ter oportunidade de implantar e a desenvolver mais com Elixir e apresentar nas empresas que eu trabalhava. Eventualmente eu virei consultor e consegui fazer alguns projetos bem legais em Elixir e colocar em produção. Acho que foi isso. Bom, você falou que sempre gostou de programação concorrente e o modelo de atores, mas antes de conhecer o Erlang em si, você estudava mais de forma teórica ou você praticava esse modelo de alguma outra forma, com alguma outra linguagem? Sim, na verdade eu praticava já bastante na JVM, né? E no comecinho ali de 2014, 2013, final de 2013, começo de 2014, eu acabei me envolvendo num projeto open source chamado Terra Store. E tinha um italiano que era o líder do projeto ali, que ele fazia algumas coisas e começou a brincar com o modelo de atores ali. A gente acabou desenvolvendo ali um framework para JVM Java de modelo de atores, né? Na minha parte muito mais ali de maneira experimental. Só que nessa mesma época o Jonas Bonner, né, que tinha saído ali do projeto do Terracota, ele começou a desenvolver o Akka, né? O Akka é um framework de modelo de atores bem conhecido para o mundo de JVM, Java, Scala, né? Ele é desenvolvido em Scala, que também nessa época estava começando a dar os primeiros passos ali. E aí a gente viu que não fazia sentido criar um outro framework, sendo que tinha uma galera bem mais heavy ali desenvolvendo. A partir disso eu comecei a acompanhar o movimento do Akka, e comecei a colocar à medida que o framework avançava e ficava menos early adopter, né, eu conseguia sempre colocar em um projeto ou outro o Akka. E aí foi acompanhando a evolução do Akka, e eles criaram outros produtos em cima do Akka, né, então eles criaram o Akka Streams, o Alpaca, que são produtos derivados do Akka ali, e eventualmente acabei contribuindo para o projeto deles também. Aí mais pra frente você vai ver que isso tudo vai ligar com o que a gente faz hoje, graças a todo esse movimento que ocorreu. Então, Adriano, tu falaste que chegou a se envolver, né, com a comunidade ali no começo, né, fazendo essa transição ali, vindo do Ruby para o Elixir. Tu poderia contar um pouco mais sobre a tua experiência com o Elixir, o que é que chegou a trabalhar, ou até as principais bibliotecas, né, que chegaste a usar nos projetos? Bom, basicamente, no começo ali eu lidava muito mais com, digamos, menos dependências, digamos assim, e lidando muito mais ali com um Elixir como linguagem em si, né, menos frameworks e usando diretamente o que a gente tinha, né. No começo mesmo eu usei para resolver problemas que eu tinha, então eram basicamente código de infraestrutura, então um servidor de rede, um servidor TCP, alguma coisa que eu precisava pegar uma mensagem ali que estava trafegando entre sistemas, usando metodologias de proxies ali, construindo em cima disso, né? O Elixir tem um suporte muito bom ali para tratar bytes brutos, né? Então comecei a usar isso, né? Eu acho que é uma linguagem muito boa para network e comecei a usar nesse sentido. Avançando no estudo ali e começando a colocar, realmente começaram a aparecer necessidades mais específicas. Então, começamos a usar o Ecto, o Phoenix e tudo mais, né? Mas eu procuro tentar colocar nos projetos que eu participo muito mais as questões conceituais do que questões de biblioteca, né? Então, eu sempre fui muito na base disso. Tipo, às vezes a pessoa quer fazer uma arquitetura orientada a microserviços, mas aí preciso do Phoenix para fazer isso, né? Então, às vezes eu não preciso do Phoenix para fazer isso.
Outras vezes, uma arquitetura Event Drive substituiria uma dependência do OBAN, por exemplo. Conseguiria fazer a mesma coisa de maneira orientada a eventos sem ter a necessidade de jobs. Ou até delegando essa necessidade para a infraestrutura mais abaixo, né? Por exemplo, um Kubernetes job, alguma coisa assim. Então, eu procuro muito colocar a ideia de conceito nos projetos que eu participo em favor de bibliotecas e dependências. Mas sim, eu já usei basicamente o stack que a maior parte do pessoal utiliza, né? Phoenix, Ecto, Oban. Nas empresas que eu passei, algumas que usavam Elixir, tinha muito esse stack Phoenix, Oban e Ecto, que é legal, é muito legal. Você já falou pra gente que estava sempre em contato com outras linguagens e também as coisas que você gosta, as vantagens que você vê no Elixir, mas o que te levou a decidir pelo Elixir? Na verdade, eu não decidi. Eu sempre procuro usar a ferramenta certa para o problema, né? Então, se é o problema que eu estou lidando, o Elixir é a ferramenta correta para usar, eu vou usar o Elixir. E eu gosto de tentar resolver os problemas com o Elixir, mas às vezes não cabe, né? Tem coisas que são melhores resolvidas com outras stacks, né? Por exemplo, se eu quiser fazer um código mais business oriented, né? Mais orientado ao domínio ali, usando, por exemplo, algoritmo hatch, eu não tenho um bom suporte a isso no Elixir, né? Então, tipo, não é a ferramenta certa para resolver o problema. Pode ser a ferramenta certa para complementar na solução, mas não vai ser a ferramenta certa para utilizar. Então, eu realmente tenho essa visão poliglota, de tipo, olha, não tenho preconceito com Java, não tenho preconceito com Kotlin, não tenho preconceito com Rust, com Go. Eu vou usar as ferramentas que eu tiver ali que fazem sentido dentro do contexto do problema que eu estou tentando resolver. E eu gosto muito de Elixir, principalmente para network e infraestrutura, né? Tipo, nem tanto para camada web. Eu acho fantástico o Live View, fazem coisas muito legais com Live View, eu acho muito bacana, mas eu acho que o forte do Elixir nem é tanto isso, é mais a questão do tratamento do estado, questão da clusterização. A gente pode resolver muitos problemas com a clusterização e é uma parte muito delicada na realidade. Quando você vai para projetos mesmo que estão rodando em Elixir hoje, você vê muito pouco dessas coisas, né? Você vê muito metodologias tradicionais, digamos assim, coisas, por exemplo, que se eu estivesse fazendo em Ruby, eu faria. Se eu estivesse fazendo em Python, eu faria. E às vezes eu faria, né, de maneira até melhor, dentro de um contexto, né, lógico, do que é melhor, né, isso é relativo. Mas eu acho que Elixir ele é muito forte em áreas que são pouco exploradas, por exemplo. E aí é essas áreas que geralmente eu costumo colocar o Elixir para rodar. Boa. Então, mudando um pouco de assunto, o que seria a comunidade Eiger? Bacana. Eiger é uma comunidade que a gente criou ali em 2020, mais ou menos, mas que ela vem de um movimento anterior ali. É basicamente uma comunidade guarda-chuva, né? Pensa numa Apache Foundation, claro que não daquele tamanho, mas uma comunidade guarda-chuva dentro da comunidade da BIM, né? Então, o que a gente quer fazer? A gente quer basicamente explorar novos caminhos com a BIM, né? Coisas que as pessoas não estão olhando e a gente quer fazer uma provocação. Olha, pessoal, vamos olhar para isso, vamos ver se a gente consegue avançar, né, e fazer coisas diferentes com a BIM, né? O que a gente consegue extrair que, tipo, que a BIM é a ferramenta perfeita para fazer, mas ninguém está olhando ou poucas pessoas estão olhando para isso, né? Então, acho que esse é o intuito da comunidade de Eiger. A história ali, ela vem de 2019, com a Berkeley lançando um paper muito famoso, né, a Serverless Baker Overview, que é um resumo de tecnologias cloud, né, e de para onde que essas tecnologias poderiam avançar, né, como que o cloud poderia ser utilizado de uma maneira muito superior à que é utilizada até hoje. É uma visão muito, muito visionária, muito legal. Junto dessa matéria que a Berkeley soltou, tem um paper e tem algumas implementações de coisas que ela sugeriu no paper.
bastante científicas, até acadêmicas, e junto com esse paper começou a vir um movimento ali de, cara, como que a gente pode fazer isso? Como que a gente pode implantar esses conceitos? E os conceitos muito baseados no Estado, né? Como que a gente consegue fazer uma plataforma, por exemplo, serverless, e que leve em consideração o Estado, porque as plataformas que existem hoje, Lambda e equivalentes, elas não levam em consideração o Estado, né? Elas não são realmente serverless, né? Então elas abstraem a infraestrutura, mas elas não são realmente serverless porque elas realmente não lidam com todas as questões de infraestrutura. Então como que a gente pode fazer isso, né? Como a gente pode fazer um código mais orientado a domínio serverless, por exemplo? Então eu acho que veio várias coisas nessa visão. Uma das coisas que vieram foi um projeto chamado Cloud State, da Lightbench, né, que é a mesma produtora ali do Aka, né, então você vê como as coisas vão se ligando. E eu estava acompanhando esse movimento e acabei entrando no projeto para tentar colaborar, né, de maneira totalmente sem fins, OSS, e comecei a contribuir com isso, conheci algumas pessoas, o Marcel Lanz, que é um suíço, era uma das pessoas que também entrou nesse movimento, o Gui e o Naga também, e aí a gente criou um vínculo muito forte nisso, junto com a Lightbench, e começamos a construir essa plataforma serverless. A partir de um dado momento, houve uma ruptura ali por N motivos, basicamente questões de licenciamento, e a empresa queria levar para um outro patamar o produto, né, e não investir tanto no OSS, e foi então que a gente decidiu seguir nosso próprio caminho, né, e aí a gente começou a explorar quais são as possibilidades, né, tipo, a base desse movimento, o que seria bem atendido, né, que linguagem de programação, que frameworks, que coisas poderiam atender bem isso. E aí a gente sugeriu várias coisas, né? Go, Rust, fizemos protótipos em várias não, mas pelo menos em Rust ali a gente fez um protótipo. E aí a gente viu que, pô, a BIM tem tudo que a gente precisa para construir esse tipo de plataforma. E aí foi quando surgiu a Eger. A Eger surgiu basicamente de um subprojeto que chamava Massa. E aí a gente falou assim, pô, do Massa, vários conceitos podem ser abstraídos e a gente pode colocar isso dentro de um guarda-chuva. E aí nasceu a Eger para ser esse guarda-chuva. E aí a ideia é fazer experimentações, né? Então a gente fez, por exemplo, experimentações com o Elixir gRPC, né? A gente investiu ali, na época o Elixir gRPC não estava sendo mantido, hoje o Paulo Valente está fazendo um excelente papel ali como mantenedor do Elixir gRPC, eu converso bastante com ele sobre isso. A gente tem um subprojeto chamado Stenidler, que é basicamente criar uma abstração de alto nível para o Erlang distribuído, né? Uma alternativa para o Erlang distribuído, para clusters realmente gigantescos, né? Tipo, como que a gente teria clusters de mais de 300 nó de maneira eficiente, né? Em termos de conexão, recursos e tudo mais. Então a gente vai experimentando várias coisas, né? Tem um Tannhauser que o Marcel Lanz deve apresentar aí, se for aprovada a talk dele na CodeBIM de 2023, né? CodeBIM lá em Lisboa. A ElixirConf, perdão, lá em Lisboa. E é bem legal, por exemplo, tipo, prover um melhor tooling para a construção do próprio Erlang, né? Que atraia pessoas novas, né? Porque a base do Erlang, por exemplo, ela é toda em C++, e é difícil de atrair pessoas novas para contribuição, né? Então, por exemplo, tem o Zig, que é uma linguagem super poderosa para fazer, tipo, esses bindings, né, com C++ e tal. Então, é uma maneira de, por exemplo, como que eu construo um NIF? Como uma pessoa poderia contribuir na BIM, por exemplo, desenvolvendo um NIF, né? E, tipo, você poderia escrever esse NIF em Zig. Você poderia fazer o próprio build do Erlang usando o Zig. Então, o Tannhauser é uma experimentação nesse sentido. E a gente tem o SPAL, que é uma releitura do Massa, que foi o primeiro projeto, mas com uma arquitetura completamente diferente. Desculpa pela resposta longa. Não, sem problemas. Tu poderia explicar breve para os nossos ouvintes o que seria esse tal de NIF? Legal. Basicamente no Erlang, né, você tem algumas maneiras ali de estendê-lo, né, de fazer comunicação com
com o sistema operacional, né? Você tem um ports, você tem o NIF. O NIF está mais entranhado ali dentro da estrutura do Erlang, né? São basicamente interfaces, digamos assim, que você pode usar para fazer uma comunicação com um processo do sistema operacional, alguma coisa mais baixo nível. Geralmente surgem algumas dores com isso, né? Até por isso foram criados os Dirt Schedulers ali no Erlang, que se você tem uma operação bloqueante ali, você precisa tomar cuidado, porque ele pode crashar toda a VM do Erlang. E seria basicamente isso, uma interface para você estender a própria plataforma. Legal, bacana. E um outro ponto é, o que seria esse SPAL, né, no meio desse contexto todo? Bacana. O SPAL, a gente chama, né, o nome, o marketing, a gente chama de Actor Mesh Framework, né, serverless, que é basicamente uma estrutura sem servidor, baseada no modelo de atores, focada e orientada no domínio de negócio, né? Então, a nossa ideia é fazer com que o desenvolvedor se preocupe muito menos com infraestrutura e muito mais com o domínio de negócio, né? Hoje a gente tem falado muito sobre low code, no code, né? Coisas que proporcionam uma aceleração no desenvolvimento de alguma funcionalidade, né? E a gente entende que uma das coisas que causam atrasos nessas entregas, nessas demandas, é essa questão de o desenvolvedor ter muitos requisitos não funcionais para resolver, né? Ele precisa resolver muitas coisas, muitas questões de infraestrutura e deployment, e dependência, e várias outras coisas, e pouco faz de domínio realmente, né? Que é onde que o cara está querendo construir, né? Está querendo resolver um problema de negócio, mas tem que lidar com toda essa infraestrutura. Então o SPAL é uma plataforma, um framework poliglota, tem SDKs para algumas linguagens que a gente está procurando estender para outras, né? Então hoje a gente tem suporte ali para Elixir, para Java e para JavaScript, TypeScript. E a gente está construindo ali um SDK para Go e um SDK para .NET, né? Mas a gente está procurando pessoas que possam contribuir com outros SDKs de outras linguagens também. Então a ideia base é você ter uma DSL ali que você usa para construir o seu domínio, e toda a questão de infraestrutura é cuidada pela plataforma. Eu particularmente para mim, que não sou uma pessoa que trabalha com desenvolvimento de software, eu vejo tudo isso aqui e para mim é muito confuso. Então, o que eu queria que você me explicasse é, assim, primeiro lugar, uma pergunta que eu vou trazer que estava lá embaixo, mas eu vou trazer aqui para cima. Há alguma empresa usando o SPAL em produção? Não, o SPAL é um projeto recente, na verdade, o SPAL eu tenho aqui anotado aqui para falar, ele foi criado em maio, o primeiro commit ali é de 13 de maio, então são um pouco mais de 7 meses, né? Em setembro eu fiz uma apresentação na CodeBeam BR falando sobre ele. O que a gente tem hoje são empresas, grupos que estão experimentando ele para um projeto específico ou alguma coisa que é mais acadêmica. Então eu tenho, por exemplo, um pessoal que é lá de Boston, que está tentando usar para fazer Federated Machine Learning, né? Federação de ML. Então, tem algumas pessoas experimentando isso, mas ainda a gente não tem um case, né, uma aplicação killer app utilizando isso. A gente tem bastante exemplos, bastante repos de exemplos, bastante coisas que poderiam ser usadas, e é isso. Certo, então, pronto, aí se você tem esses repos, que, por exemplo, eu lembro muito bem quando o Chris McCourt apresentou o Phoenix, em algum momento, eu sempre esqueço se foi o Phoenix ali ou o Phoenix Live acho que foi o LiveView, né? Mas ele criou um clone do Twitter. E o que é que seria um exemplo de um sistema que, não vou fazer isso aqui com o Spawn, isso vai me ajudar. Em vez de você fazer desse jeito, você vai fazer desse outro jeito e vai ser muito mais fácil. Legal. Bom, a gente tem, por exemplo, um exemplo de uma engine de game, né? A gente tem um repositório lá que tem um game
que faz coisas bem, bem legais. Mas assim, os casos de usos que a gente... Primeiro é uma aplicação de uso geral, né? É Turing Complete, então você pode desenvolver qualquer coisa com ele. Não tem uma restrição ou um caso específico mesmo. Mas onde a gente vê que é mais forte de se utilizar, né? Então, principalmente em aplicações data-driven, né? Então, pipelines, ML, esse tipo de coisas. Qualquer coisa que possa ser clusterizada é interessante, e qualquer coisa que o modelo de atores também case bem vai ser interessante, porque a gente é baseado no modelo de atores, né? Então, basicamente, integrações entre sistemas, né, sistemas de terceiro, sistemas locais, microserviços, tudo isso é muito bem resolvido com o SPAL. Sim, mas então, você falou ML, Machine Learning, né? Coisas que usam não só quantidade muito isso, grande... né? Mas isso também. Sim, mas eu tô querendo chegar num exemplo. Então, você tá um exemplo mais concreto. Então, ó, Machine Learning, ok, é uma coisa que usa muitos dados. Aí, Exato. se você for rodar isso num computador só, isso vai ser muito pesado. Então, eu tenho acesso a 10 computadores no mundo, né, via AWS ou qualquer outra coisa. Então, isso é o que você está chamando de um cluster. Exato. Qualquer coisa que rode além da sua máquina ali é o que eu chamo de cluster, e é onde o espaço está bem. Qual que é realmente o problema que a gente resolve, né? O problema que a gente tenta resolver é a questão do serverless com estado, né? Porque o serverless atual, como eu disse, ele não leva em consideração o estado. E quando eu digo que não leva em consideração o estado, é que hoje, como que funciona lá uma serverless function, né? Quando você tem uma requisição, a função é ativada, o evento é transmitido para a função, o desenvolvedor faz o que quiser com aquele evento que chegou e ele devolve um output, né? Basicamente in out, né? Basicamente I/O. É isso que é uma função hoje. Qual que é o problema dessa abordagem? O problema dessa abordagem é que a plataforma em si, o runtime da função em si, ele não sabe o que o desenvolvedor está fazendo lá dentro. E o que o desenvolvedor pode estar fazendo lá dentro? O desenvolvedor pode estar, por exemplo, conectando no banco de dados, ou ele pode estar salvando arquivos no S3. O fato dele fazer isso faz com que o runtime seja não tão inteligente em otimizar o próprio sistema, porque ele não consegue saber quais tipos de recursos estão sendo utilizados pelaquela função, né? Então, o que a gente faz? A gente faz o que a gente chama de inversão de estado. Então, quando a gente manda o evento de entrada, a gente também coloca o estado ao lado da função. Então, a gente envia também o estado atual, né? Então, por exemplo, a gente faz a ativação daquela função, que nós, na verdade, não chamamos de função, a gente chama de ator, né? O ator pode ter N funções lá, mas enfim, a gente ativa o ator e esse ator ele vai ter o estado reidratado, se ele tinha um estado anterior ou vai ter um estado inicial ali zerado. Então, isso faz com que o desenvolvedor não precise fazer nenhum tipo de operação de I/O além dessa do I/O da serverless. Então, ele faz o que ele precisa com o estado que ele tem. Então, se ele quiser atualizar o estado, ele atualiza. E aí ele devolve o out, né, o output, juntamente com o estado atualizado. E aí a plataforma, como agora ela sabe exatamente o estado de entrada e o estado de saída, ela pode fazer otimizações. Por exemplo, se você quer saber o estado de um ator, eu consigo fazer operações de otimização como se fosse um cache, né? Então eu posso te devolver o dado quente. Outra coisa é que seu estado sempre vai estar com você, ele vai estar próximo. Então se você está rodando se a sua requisição veio lá, tipo, por North Carolina, o seu estado vai estar lá junto contigo. Se você sua requisição veio em São Paulo, o seu estado vai estar junto contigo. Então a gente leva o estado para a borda, a gente leva o estado realmente para a função, né? E, além disso, isso é o que basicamente as tecnologias que começaram faziam, né? Ou tentavam fazer, que é isso. A gente vai um passo além. Então, o que a gente faz de além? A gente quer lidar realmente com toda a infraestrutura do dev. Então, por exemplo, se o dev precisa fazer um fluxo, um pipeline, né? A gente entrega uma DSL para ele de maneira declarativa no código. Então, ele diz para a plataforma qual que é a intenção. E a plataforma executa o pipeline, não é o desenvolvedor. Então ele não tem que pensar em integração, em parser de JSON, ele não tem que pensar em nada disso. Ele só trafega tipos e indica para o runtime qual que é a intenção que ele quer. Então, por exemplo, ele quer fazer uma computação. Essa computação vai gerar efeitos colaterais, né? Então, por exemplo, eu quero processar uma solicitação de usuário e isso, como um efeito colateral, vai ter que ser transmitido um e-mail. Então ele diz a intenção
runtime, né, quando ele vai devolver o out, ele fala, olha, eu preciso acionar esse outro ator que é responsável por e-mail, e essa aqui é a informação que vai ser levada. Ou você pode fazer forwards, né, que é encaminhamentos. A solicitação chegou, mas não é minha responsabilidade tratar. Então, runtime, encaminha essa solicitação para quem é o responsável, e o runtime faz isso. Né? E você pode fazer pipes, você pode fazer fluxos de saga, fluxos transacionais, tudo em cima de um modo de programar mais declarativo, e é onde você ganha velocidade. Certo, é bastante coisa, e eu acho que eu vou passar a próxima pergunta para a Cristine. Sendo um projeto novo, né, como você disse, o primeiro commit tem aí só alguns meses, qual que seria, assim, a sua lista de desejo para o projeto? O que está no seu roadmap e os próximos passos que você espera? Bacana. Bom, só para dar um overview assim, do projeto, nesses 7 meses aí que a gente está construindo isso, já foram mais de 22 mil linhas de códigos produzidas, né? E hoje a gente implanta isso, a gente consegue executar, já é um projeto que consegue produzir algo, né? A gente já consegue fazer isso. E os principais fluxos ali de integração, os principais que a gente considera que, nossa, isso não pode faltar, isso a gente já conseguiu construir, né? O que a gente precisa melhorar na plataforma é o suporte para o que a gente chama de activators. Activators na plataforma seriam como se fossem triggers, né? São maneiras de você invocar um ator. Então hoje você pode fazer uma invocação direta de um ator X, o ator Joey quer chamar o ator Robert. Ele consegue fazer essa invocação direta. Mas o que a plataforma faz também é que você consegue, de maneira declarativa, né, usando um arquivo de descrição, dizer assim, cara, eu quero consumir os eventos a partir de uma fonte Kafka, ou a partir de uma fonte RabbitMQ, ou a partir de um SQS. E a gente vai consumir esses eventos e vai conseguir fazer as invocações para os atores corretos baseado nisso. Então o que a gente precisa é dar suporte a mais dessas triggers, né? Mais provedores de eventos, né? Produtores de eventos. Hoje a gente tem suporte ao Rabbit e a gente já tem todo um roadmap que a gente gostaria de suportar e já tem algumas coisas sendo desenvolvidas ali para ampliar. Né? E a outra coisa que a gente precisa é realmente suporte ali dos SDKs, né? A gente tem, para fazer a comunicação com outras linguagens, a gente precisa de um protocolo, né? Então a gente desenvolveu um protocolo super simples ali, baseado em protobuf e HTTP. E então é muito fácil adicionar suporte, né, de uma linguagem, por ser um protocolo muito simples. Mas isso requer bastante tempo para você estar desenvolvendo de qualquer maneira. Então, é um suporte a SDKs, mais colaboradores, pessoas ali utilizando, são a nossa lista de desejos, digamos assim. Outra coisa que eu não falei é que essa tecnologia é baseada no padrão de sidecar, né? Então, para você falar com uma outra linguagem, você precisa de uma maneira. A maneira que a gente encontrou é usando um pattern chamado sidecar, né? Que é você coloca um proxy próximo da sua aplicação que você tem lá os seus atores, né, sendo gerenciados. E o proxy que faz toda a lógica de negócios, toda a infraestrutura, é ele que consegue prover tudo isso, né? Então, basicamente, você sempre vai ter um proxy atachado quando você está falando com outro idioma que não seja nativo da BIM. Porém, quando você está desenvolvendo com Elixir, você tem a vantagem de não precisar usar um proxy, né? Porque o próprio proxy é desenvolvido em Elixir. Então, se você tiver na BIM, você consegue falar com os processos diretamente. O SDK de Elixir, por exemplo, faz isso. E aí é uma maneira de você otimizar recursos também nos servidores. Adriano, eu vi aqui que o projeto de vocês, né, do Eiger, né, tem bastante repositórios lá, diria que todos abertos. Então, poderia falar um pouco sobre a tua experiência, como tu iniciou nessa parte de projetos abertos, open source, e caso os nossos ouvintes terem interessado em contribuir, né, com o projeto de vocês, qual que seria o passo a passo aí? Legal. Isso aí foi uma coisa que eu sempre gostei, que é de
de procurar, quando eu gosto de algum projeto, de alguma uma coisa que eu acho interessante, eu sempre fiz isso, desde o começo de carreira lá atrás, né? Por exemplo, foi assim que eu tive a oportunidade na Red Hat, por exemplo, que era através de comentários que eu fazia nos projetos, às vezes não tanto contribuição de código, mas você participar de um grupo de discussão ali, opinar, procurar entender como aquilo realmente funciona, perguntando para quem mantém, olha, essa feature, por que ela existe? Por que ela foi pensada desse jeito? Por que ela foi construída assim? Então eu sempre fiz isso, né, toda a minha carreira. É uma coisa muito particular minha, assim, de querer estar sempre contribuindo e devolvendo para a comunidade, até porque, na minha visão, é na comunidade que estão as coisas mais legais. É difícil você, no ambiente corporativo, ter acesso a tecnologias mais recentes. Então, contribuir é uma maneira de você estar se atualizando, você estar vislumbrando novas coisas, né? Por exemplo, esse paper da Berkeley, eu nunca teria tido acesso se eu não participasse de outras comunidades, né? Então, eu acho que vai muito disso. Com relação a Eiger, é um projeto completamente aberto, né? Aberto a opiniões, aberto a contribuições. Na verdade, a gente espera que as contribuições aumentem em algum momento, né? E você pode começar contribuindo com a gente, participando, por exemplo, do nosso Discord, né? Então, o fato de estar ali no Discord, estar vendo o que a gente está fazendo e dando opinião, para a gente é muito importante, né? É muito triste quando a gente manda um relatório semanal de tudo que foi feito e, tipo, zero comenta, né? Ninguém comenta, tipo, é muito complicado. Contribuir com o SS tem muito disso também, tipo, às vezes você vai fazer uma coisa que você acha muito legal e vai levar bastante tempo para alguém dar atenção para aquilo, para alguém olhar para aquilo, então não é uma coisa que você vai começar hoje e você vai colher frutos hoje ou amanhã. Vai levar anos para você, tipo, ter algum tipo de reconhecimento pelo trabalho que você está fazendo às vezes. Às vezes acontece muito rápido, mas geralmente não é assim, né? Geralmente é uma coisa que você vai fazer por prazer, né? Vai fazer porque você gosta de estar fazendo aquilo e as pessoas vão acabar reconhecendo você em algum momento, isso é fato. Muito legal. Então eu até já contribuí um pouco agora com o Spawn, né? Bem pouco, mas eu muito peguei a bom. documentação, passei no Grammarly, aí claro, nem você nem o Marcel são nativos em inglês, é natural, e não sei se todo mundo conhece, mas esse Grammarly é uma ferramenta fantástica, né? De pegar e dizer, ó, isso aqui não tá legal, não tá soando bem. Aí escreve assim. E no caso específico, na UTF-PR, eu não sei se faz alguma diferença nesse caso pro que eu fiz, mas a UTF-PR tem um acesso pago, né, que a universidade paga para os pesquisadores usarem, então eu fiz lá, passei. Só que eu comecei só, aí eu vi, eu espero que eu ainda faça um outro pull request, porque eu vi que a copia cola vai para o Grammarly e volta, eu deixei uma frase repetida, eu vou voltar lá para frase. Boa. Mas assim, tem... Desculpa, pode falar. Mas é um tipo de contribuição muito boa, assim, e eu costumo falar bastante com o Marcel que, tipo, se não fosse, às vezes, alguém, tipo, fazendo esse tipo de contribuição, talvez a gente não estivesse fazendo mais o que a gente está fazendo, né, porque, queira ou não, a gente precisa, tipo, de um incentivo, né, por que você está gastando horas do seu dia de maneira não remunerada, investindo numa coisa, e, tipo, ninguém quer contribuir com você, entendeu? Então, tipo, sempre que vem uma contribuição, pode ser uma letra na documentação, pode ser qualquer coisa, é muito valorizado por nós, assim, a gente admira bastante isso. Obrigado pelo seu PR. Legal. E eu até participo de um outro podcast, né, o Fronteiras da Engenharia de Software, lá a gente entrevistou 2 pesquisadores que trabalham com isso aí, que é o Igor Wies e o Igor Steinmacher. Daí um deles comentou uma coisa curiosa, que foi uma coisa assim, eu comecei um projeto lá, comecei a fazer uma tradução, e aí quando eu fiz o PR a pessoa disse, alguém já fez, né? Uhum. Então às vezes participar lá do Discord, entrar lá, tô vendo isso aqui, eu acho que tá errado, é uma boa para contribuir aqui, né? É ótimo, simplesmente... você não vai direto. A gente usa também, por exemplo, as discussões, né, e a gente procura colocar bastante tags nos issues, né, justamente para dar um norte, né, tipo, a gente vê, esse issue é difícil, né, então vamos marcar lá que, tipo, é um issue complicado, né, que vai precisar de mais tempo. Já esse aqui é legal para quem quer começar, então
é legal também fazer esse tipo de marcação no repositório, usar as discussões e tudo mais, eu acho bem legal. Mas tem contribuições que são até menores que são interessantes também. Por exemplo, esses dias, infelizmente eu não vou me lembrar aqui da pessoa, mas uma pessoa que estava no nosso grupo, que tinha entrado recentemente e tinha interagido um pouco com a gente, foi lá e postou isso no Discord da Glean. E tipo, sabe? E foi muito legal ver isso. Tipo, não partiu da gente, partiu da pessoa fazer isso, entendeu? Olha, tá acontecendo um projeto, é poliglota e tal, seria legal dar uma olhada se daria para fazer alguma coisa, né, usando a Glean e tal. E numa dessas eu acabei tendo uma conversa com o Luiz Pifô, e a gente trocou muita ideia ali, tivemos algumas interações por conta dessa trigger que aconteceu. Então, às vezes, pode ser um ato muito simples, assim, que vai te dar um caminho completamente diferente lá para frente. Então, Adriano, muito obrigado por participar do Elixir em Foco. Você quer deixar uma mensagem final para a comunidade brasileira ou falante de português de Elixir que nos escuta no Brasil e no mundo? Claro, com certeza, né? Eu agradeço a todos que estão ouvindo, que estão, né, dando um pouquinho do seu tempo para escutar o podcast. A gente da comunidade Jaeger está aberto ali a recepcionar qualquer pessoa que queira de qualquer maneira contribuir, tirar dúvidas, entender um pouco mais ali. O papo é rápido e às vezes não dá para explicar exatamente todas as referências que o projeto tem, mas a gente está aberto para receber vocês no nosso canal do Discord. Eu acho que o Adolfo vai deixar o link no final. A comunidade Elixir é uma comunidade muito receptiva. Geralmente é muito bom a troca entre as pessoas, entre os projetos. O Jaeger tem muito de participar de outras comunidades cross, então a gente entende um pouco de cada comunidade, como é o sentimento, e a troca com a comunidade Elixir sempre foi muito positiva, e a gente procura no projeto Jaeger contribuir de volta para esses projetos. Então a gente usa uma dependência, a dependência tem alguma coisa que a gente viu que pode melhorar, a gente procura contribuir de volta. Então o que a gente diz é que contribuam, pessoal. Se vocês puderem dedicar meia hora do tempo de vocês, 10 minutos, contribuam não só com o nosso projeto, mas tem muita coisa legal acontecendo, tem muita coisa nova acontecendo, e é interessante estar contribuindo. Isso é interessante porque às vezes a pessoa quer criar alguma coisa nova para contribuir para apresentar numa palestra, no Elixir Conf, no CodeBeam, no Elixir Brasil. Às vezes você pode contribuir com um projeto já existente e isso resultar numa palestra também, né? Não precisa ser necessariamente algo novo, bem que às vezes algo novo também pode ser interessante se for uma coisa que seja uma dor sua bastante pessoal. Então, um grande abraço, Adriano, e para todas as pessoas que nos escutam, até o próximo episódio do Elixir em Foco. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Obrigado por escutar mais um episódio do Elixir em Foco. Estamos no Twitter, @Elixir em Foco, e temos um site, elixiremfoco.com. Até o próximo episódio.